Fala, basqueteiros, aqui é o Lucas, estou junto aqui com o JP. A gente vai apresentar para vocês semanalmente agora as rodadas da NBA. Vamos falar sobre os jogos, notícias da semana e no final do vídeo a gente vai apresentar sempre o scoreboard semanal dos times, como eles se desempenharam durante a semana. Já dá para falar que agora nessa semana tivemos surpresas e a gente já vai começar falando de terça-feira. A gente vai publicar esse vídeo toda semana, provavelmente na quarta-feira a gente vai falar dos jogos de terça até segunda-feira da semana que a gente for publicar. E aí, JP, como é que você tá, beleza? Tudo certo, Lucas. Então, essa semana tivemos várias surpresas, né? A começar pela sequência positiva do Cavs, que vem muito bem, liderado pelo Sexton. Tivemos a evolução, né, do Lonzo Ball na forma de arremesso dele. Você vê pelas estatísticas que ele está começando a ter uma maior efetividade. O LaMelo Ball com 5 jogos marcando mais de 20 pontos. A gente vamos dia a dia. Então a gente teve terça-feira, muito interessante aqui. A gente começa com o James Harden buscando já números, né? Na vitória do Brooklyn sobre o Sacramento, já com triplo-duplo. Isso vai culminar nele ontem quebrando um recorde, né? Que é o único jogador... Triplo-duplo sem turnover. Exatamente, triplo-duplo sem turnover com mais de 30 pontos. Se eu não me engano, mais de 30 pontos, mais de 15 assistências, não foi? Isso, e 10 rebotes. Recorde impressionante, mostrando cada vez mais que ele vem sendo talvez o jogador mais importante dessa nova era do Nets. E mesmo na ausência do Kevin Durant, consegue, mesmo assim, conduzir o time à vitória junto com o Kyrie Irving, Joe Harris e entre outros companheiros dele. Sim, a gente teve Dallas e Boston com sexta final do Doncic de 31 pontos, fazendo duplo-duplo. Que falar de Boston, né, cara? Boston tendo aí uma queda significativa de produção, né? Sim. Pois Precisa de mais um pivô. A gente tem aí fatos e tem opiniões, né, sobre Boston. Assim, os fatos são a 16ª melhor defesa do campeonato, que significa que eles estão na metade de baixo, né? Então pode-se dizer que eles são a 16ª pior defesa do campeonato também. E são a 15º melhor ataque, né? Então eles estão no meio. São números significativos por quê? Porque todo mundo esperava que o Boston fosse um contender para o campeonato, né? Tivesse números bons. É um time que nos últimos 2 anos estava tendo números bons e não é o que a gente está vendo esse ano. E quais são as opiniões, né? Minha opinião é que o uso dos jogadores ali, dos armadores deles e dos alas, está consumindo muito ataque e eles não estão tendo perna na defesa. E aí, o que o técnico está tentando fazer? O técnico está tentando botar 2 pivôs e toda vez que ele bota os 2 pivôs dele lá atrás, o time fica muito lento, abrindo passagens ali no garrafão. E isso está realmente afetando ali a defesa deles. O que você acha? Eu concordo com isso que você falou, Lucas. E eu acho que o Boston vem sendo um time que cada vez mais chega nada e morre no final. Podemos lembrar daquela série contra o Cleveland Cavaliers, em que o Kyrie Irving jogou muito. Foi o primeiro ano após a saída dele do Cleveland. E que mesmo assim eles foram eliminados por um time que era somente o LeBron e sem Kevin Love naquela época. Então, era um Cleveland totalmente carregado ali nas costas pelo LeBron. Sim. E o time do Boston precisa ir atrás de outro pivô, assim. Tem certo que tem 2 e tal, mas precisa de um pivô de mais alto nível. Talvez o Cousins agora, que tá saindo do Houston, que jogou poucos jogos, e que antes das 2 lesões, ele era um pivô super dominante, assim. Dá pra gente lembrar pela época de Sacramento, em que ele teve alguns jogos que ele fez
20 pontos e 20 rebotes. Dá para lembrar da época que ele jogou junto com o Anthony Davis em New Orleans, que eles dois fizeram uma dupla muito boa. Porém, ele vem sofrendo muito com as lesões, né? Ficou um ano parado, voltou foi pro Golden State, depois machucou, ficou mais um ano parado, foi pro Lakers, não teve muita rotatividade no elenco que foi campeão ano passado. E eu acho que tá na hora de testar ele de fato num time que vem para disputar, porque o Houston, após a saída do Harden, não vem mostrando que tem competitividade na liga, né? E ainda mais com a lesão do Woods. E ainda Woods vinha carregando o time e machucou. E ainda posso adicionar essa informação aí que nós temos mais 2 opções aí para Boston. Nós temos André Drummond, certo? E não está sendo muito bem utilizado. É um pivô bom, mas ele tem a característica de buscar aí números, né? Não ser um jogador de equipe. E a gente tem Al Horford, que já foi pivô do Boston e não está sendo utilizado também. Pode ser uma boa procura aí para o time. E é um cara que já está familiarizado, né? Sim, ele é um pivô que joga pro time no completo. Ele não foi muito bem aproveitado em Filadélfia, porém a gente pode buscar lá atrás, quando ele era do Atlanta, naquele Atlanta que, se eu não me engano, pegou o primeiro lugar na Conferência Leste há muito tempo atrás. E ele era um pivô que jogava muito pro time. Uhum. E, sim, eu acho que ele, dos nomes que tem, ele é o melhor, o que mais se encaixa junto com o Cousins. O André Drummond, de fato, ele é um pivô que busca muitos números, porém ele não tem uma coletividade muito grande. Ele apresenta um baixo aproveitamento nos seus arremessos, tendo só 50% para um jogador que joga dentro do garrafão, que é muito pouco. Uhum. Ele força muita jogada, não custa nada lembrar nos playoffs de 2019, em que, com a lesão do Blake Griffin, foi depositado no André Drummond, na época jogador dos Pistons, né? Toda a responsabilidade de organizar a defesa, organizar a jogada de ataque, e simplesmente ele foi aniquilado por aquele Milwaukee Bucks. Sim. Muitas vezes ele ficou mais de 10 minutos no banco, que para um jogador que botam ele na estante como um All-Star é muita coisa, 10 minutos no banco, ainda mais em um jogo de playoff em que é decisivo. Ele tem que ir e decidir carregar o time até o final, enfim. A gente ainda nunca testou ele num time com outras estrelas, né? Ele sempre jogou ali no Detroit, que não tinha muitas estrelas. Sim. Jogou no Cavs, que é um time muito jovem, não tem nenhuma estrela de referência. No Cavs ele não foi bastante utilizado também. Teve números muito bons, foi um dos maiores reboteiros da liga, porém não agradou a torcida de Cleveland. Exatamente. Aí a gente avança para quarta-feira, jogão ali, todo mundo esperando o Lakers e Utah. E Utah deu aquela sarrafada no Lakers, com direito a recorde de bola de 3 no primeiro tempo da franquia. E o que você acha disso? Será que o Anthony Davis faria diferença? Já falando que o Anthony Davis tá fora do All-Star Game, né? Foi substituído. O Davis foi substituído pelo Embiid, foi isso? O Davis foi substituído pelo Booker. Exatamente, pelo Devin Booker. O que você acha aí? Bom, eu acho que esse jogo foi bem emblemático para mostrar a evolução do time do Utah Jazz, que é um time que todo mundo esperava muito na temporada passada, né? Por conta da transição do Mike Conley, que veio para ser, poderia dizer, um sexto homem assim, para aquele time. E o time do Utah tá voando baixo, tem uma defesa muito boa com o Gobert e o O'Neal. O banco tá muito forte, Jordan Clarkson tá jogando muito, tá sempre sendo bastante exigido. Quando entra, ele tá correspondendo às exigências. Ninguém esperava muito dele, porém ele tá jogando muito. E o Donovan Mitchell, depois da provocação do Shaq, levou pro pessoal e tá
destruindo a liga. Com certeza o time inteiro, Eu né? Eu acho que acho que poderia dizer que é uma das grandes surpresas. sim, o time inteiro leva esse tipo de coisa, né? Às vezes eu até acho, assim, aí é opinião minha, que o Shaq fez isso de propósito, sabe? Saca pra dar uma acendida Para no cara. provocar. Pra ver se o cara dá uma acordada. Ver E o que deu. que rola, né? E deu, com certeza. E aí, quando você pensa que Ele que não, já tinha provado pois que ele é. era um grande jogador naquela série contra o Denver, né? Uhum. E tá só provando cada vez mais que que ele joga muito, tá calando a boca dos que chamavam que ele era super valorizado, enfim. Donovan Mitchell é um grande jogador, tem uma bola de três boa, tem uma infiltração muito boa e, enfim, o time do Utah tá jogando um basquete muito coletivo, muito Sim. bonito de se ver. E aí, quando você pensa que não, Lakers e Portland, você, pô, vai ser um jogo equilibrado, vai ser jogão, pá. LeBron vai lá e cai, Do LeBron. com certeza. Quando precisa, muitas vezes a maioria das derrotas que o Lakers tem é porque, de certa forma, a idade pesa, né? Com Ele já não certeza. tem mais aquele gás para jogar todos os jogos. Ele é um exímio passador, que a gente pode ver que ano após ano as estatísticas dele de assistência só aumentam. Ele é um dos maiores passadores da liga, porém a idade pesa, né? Não é sempre que ele vai conseguir jogar 40 minutos e carregar o time até a vitória. Com Por certeza. isso que ele precisa de um superstar do lado dele, do Anthony Davis. E aquele jogão sábado, Dallas e Brooklyn. Dallas arregaçando o Brooklyn, cara. Brooklyn, muitos erros ofensivos. Eu senti que o time realmente sentiu falta ali do Durant e do Kyrie Irving para dar uma segurada na bola. Eu senti o Harden muito afoito nesse jogo contra o Dallas. E o Dallas fez um jogo que muito difícil de ver, né? A gente não esperava que o Dallas tivesse um jogo coletivo tão bom, cometendo poucos erros e aproveitando bastante nos erros do Brooklyn. Luka Doncic jogou muito, mas realmente o que chamou aos olhos foi o jogo coletivo do Dallas. Sim, e o Dallas que até então, né, muito pautado na troca do Porzingis, criticam muito a defesa do Dallas, né? E dessa vez o Dallas pegou um dos melhores ataques da liga, que é o do Nets. Sim. Que mesmo na ausência do Durant, o Harden vem jogando muito. E, enfim, partida impecável do Dallas, atuação de ouro do Luka Doncic, mostrando cada vez mais que o Atlanta deveria ter pego ele ao invés de ter pego o Trae Young. Com e certeza. que ele vai certeza. ter um futuro brilhante por aí. A gente teve também San Antonio e Pelicans. San Antonio ganhando no sábado, graças ao banco do San Antonio. E aí eu dou um crédito especial para o Greg Popovich, que não deixa esse time morrer nunca. Apesar de eu ser Dallas, eu tenho que realmente reconhecer que o Greg Popovich e o San Antonio Spurs são uma franquia chata. Os caras sabem trabalhar na longevidade, né, cara? Mais uma vez o Popovich mostrando que a liderança de um técnico faz muita diferença na NBA, né, no basquete. Ele não deixou o San Antonio, mesmo com grande parte dos jogadores saindo daquele time que foi campeão, né? A maioria daquele time saiu. E ele vai trabalhando a longevidade. O San Antonio pode não ser aquele time que enche os olhos nos nomes dos jogadores que jogam, porém é um time que está sempre sendo bem chato, assim. E vem ano, passa ano, eles estão ali bicando. Nem que seja o play-in, mas eles buscam ainda para os playoffs. Com certeza. Quais jogos nós temos mais? Agora vamos mostrar aqui no vídeo a nosso scoreboard semanal. E aí você vai... Se ele estivesse jogando junto com Darius Garland, Colin Sexton, o que seria desse time, né? E olha que o time do Cleveland ainda... Com certeza, JP. E aí agora a gente já encerrando,